Olá, meus queridos amiguinhos do meu coração, né? Galera, já se passaram um mês no governo do PT, né? E há ainda pessoas que estão bastante rancorosas e bastante chateadas porque muitos não quiseram votar no ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E culpam o voto nulo, abstenções pela eleição do atual presidente Lula. Ao passo que ainda não acreditam, inclusive, na legitimidade das eleições que ocorreram, né, no último ano. O que é bastante contraditório, porque se não há uma certa lisura nas eleições, então não importa muito se os votos foram nulos para o Bolsonaro ou, inclusive, se valia a pena votar. Porque são informações contraditórias. Se muitos nem acreditam nessa lisura, nessa transparência eleitoral, por que então ainda culpam as pessoas que não quiseram votar no Bolsonaro? Se isso não faria diferença. Porque se há uma certa desconfiança do processo eleitoral, então para que ter rancor de quem votou nulo, sendo que não faria nenhuma diferença? É uma grande contradição lógica de muitos, né, que eu vejo. E essa conversa continua, né, pós-eleição, pós-posse do Lula, né? E é muito curioso como a raiva dessas pessoas é no voto nulo e não nas pessoas que votaram no Lula, né? Eles têm mais raiva de quem nem quis votar no Lula, de quem realmente efetivamente votou no Lula e assim contribuiu, né, para que o Lula fosse eleito novamente presidente da República, né? E é muito engraçado porque até os mesmos petistas falavam contra o voto nulo, que seria uma contribuição ao Bolsonaro. Ou seja, ambos estavam querendo que se votasse em seus candidatos. Então, eu acho que incomodou mais essa gente é que as pessoas não quiseram entrar nessa coisa de você ter uma defesa a um político. Acredito eu. E é muito engraçado, né, que agora eles são revoltosos com as cagadas, né, e os desmandos que o governo Lula está tomando, né? O governo Lula, claro que já era se esperar. Quem inclusive criticava o Bolsonaro sabia muito bem que o governo Lula seria um verdadeiro desastre. E isso a gente nunca afirmou que não ia ser. Que o governo Lula ia ser um desastre completo, a gente já sabia. A diferença é que realmente o Lula prometeu desgraça, prometeu terra arrasada. Quem vota no Lula sabe muito bem que queria mais Estado, queria esquerdismo, queria regulamentação de rede social, queria censura de opositores. Quem votou no Lula queria essa coisa de fuder o mercado. A diferença, meus amigos, a diferença é que o Bolsonaro prometia coisas que ele não cumpriu. E outra, se a gente critica o governo Lula e vocês arrogam, viu, tá vendo, tá arrependido de não ter votado no Guido. Peraí. A questão é que muitos colocam a regra moral que é o seguinte: eu votei na pessoa, vou defendê-la até o fim. Se eu tô contra a pessoa, então eu tenho que estar a favor de outra. Então eu tenho que então passar pano pro Lula. Porque é o seguinte, é pela mesma regra moral. Muitos passaram 4 anos justificando cada merda do Bolsonaro.
Cada omissão, cada covardia, cada atrapalhada, entendeu? Cada desastre era minimizado, jogado para terceiros. Então, como a cabeça deles funciona assim, logo, quem é contra o Bolsonaro tem que fazer a mesma coisa com o Lula. Ou senão é uma espécie de castigo. A pessoa está sendo castigada porque ela não votou no Bolsonaro. Sendo que, se o Bolsonaro fosse tão bom como disse, foi o melhor presidente que o Brasil já teve. É muito engraçado. Então, logo a população está sendo castigada. Sendo que o castigo ele é aplicado a todos que estão dentro do território brasileiro. Então, é muito engraçado, porque é o seguinte, muita gente toma no cu, muita gente até petista toma no cu. Aí qualquer negócio faz o L agora, né? Inclusive aquela galera que nem é atrelada ao PT, mas apoiou o PT contra o Bolsonaro. Ah, agora tomou no cu, faz o L agora, beleza, tá bom. Só que é engraçado que quando piora as coisas, piora para a vida deles também. Então vocês vão fazer o L para vocês mesmos? É muito engraçado isso, né? É muito curioso isso. Então já era se esperado que o governo Lula vai ser um desastre. E outra coisa, quem acha que um governo Alckmin no lugar do governo Lula vai ser muita coisa melhor, não vai ser muita coisa melhor não. A cabeça do Alckmin não é tão diferente da cabeça do Lula não. No que tange a alguns preceitos, alguma mentalidade, o Alckmin não é tão diferente do Lula não. Então eu acho que dificilmente ia mudar muita coisa. Se vocês acham que o Alckmin é espécie de Temer do Lula, está muito enganado. Há uma diferença muito grande, tá? Há uma diferença muito grande e eu acredito que o Alckmin não foi escolhido à toa. O Alckmin não foi escolhido à toa, mas isso aí é outra coisa. Agora, é aquela coisa. Se houvesse um eventual segundo mandato do Bolsonaro e coisas semelhantes ou parecidas acontecessem, coisas assim, digamos, mesmas medidas econômicas, mesma situação, mesma mentalidade, não, a crítica é diferente. A diferença agora é que vocês têm como criticar. Porque agora qualquer merda do governo Lula tem bolsonarista reclamando. A diferença é essa. Mas quando era o Bolsonaro fazendo merda, era ou minimizado ou era nem falar. Ou era invertido como uma coisa boa. Tá? Era aquela coisa, mudava-se o discurso de uma coisa negativa e virar uma coisa positiva. A diferença era essa. A diferença agora é que vocês podem cobrar o governo, vocês podem reclamar dos índices econômicos, antes não podia. Antes tinha até uma espécie de transferência da responsabilidade, antes não tinha. A diferença agora é essa. A diferença agora é que vocês podem criticar o governo, antes não podia criticar o governo. Então, a raiva não é o que o Lula está fazendo, é que o Bolsonaro não é mais presidente. O Bolsonaro não está mais ocupando a cadeira presidencial. Aí era aquela coisa, olha que engraçado. O Bolsonaro não podia fazer nada, que o Bolsonaro não é ditador, que o Bolsonaro pode sofrer impeachment, que vocês querem um ditador, que ele não pode fazer isso. É engraçado. Mas o Lula, se o Lula voltar, fudeu com tudo. Engraçado. Ele vai ocupar o mesmo cargo, a mesma função, só que um não podia fazer nada e o outro pode fazer tudo mais um pouco e ferrar com a vida da gente. Outra contradição. É engraçado isso, porque daqui a algumas horas que eu estou gravando esse vídeo, vai ter agora a nova legislatura, né? 1º de fevereiro, os novos deputados e os novos senadores. E vai ter eleição tanto para presidente da Câmara e presidente do Senado. Aí tá aquela coisa, o Pacheco ou o Rogério Marinho?
Muitos estão depositando uma certa esperança que vai ser o Rogério Marinho. Até então, até acho positivo que haja uma oposição. Eu acho que deva ter uma oposição. No caso, acredito que seria mais interessante o Rogério Marinho, não porque ele é patriota, porque isso é porque é aquilo, porque é importante que a gente tenha uma pessoa agora com uma certa posição. Agora, colocar todas as esperanças possíveis que ele vai ser eleito presidente do Senado, podem esquecer. Podem esquecer, porque sabe muito bem que a classe política ela se vende. Até de 2 anos para cá, que foi o Pacheco e o Lira, não, que era aquela coisa do Bolsonaro, que tem que ser o Pacheco, que eles são patriotas, que eles vão ajudar o Bolsonaro. Ajudar? Eles tiveram uma postura pouco menos hostil que o Columbre e o Maia. Principalmente em relação ao Maia e em relação à diferença entre o Maia e o Lira. Só que no dado momento que foi dito que o Lula ganhou do Bolsonaro, o primeiro a se aproximar do Lula foi o Lira. E o Pacheco sinaliza aquela coisa, colhem comigo, me apoiem. Até de 2 anos para cá, a diferença não, vamos colocar o Pacheco no lugar do Alcolumbre. Agora o Lira e o Pacheco são traidores. Mas até dado momento atrás, se você falasse não vamos apoiar tais pessoas, direita burra. Cala a boca, direita burra. Você é direita burra. Quando, por exemplo, na eleição passada para Senado, era não que o Bolsonaro mandou votar no Romário. Você que ainda quer votar no Daniel Silveira? Se o Bolsonaro mandou você votar, era sempre aquele discurso. Se o Bolsonaro indicar ou mandar, eu voto. O Romário mesmo está inclinado, pelo que eu vi, a votar no Pacheco. Aí, bolsonarista no Twitter fica falando: Romário, traidor, tá apoiando o Pacheco. Mas quem que colocou como patriota indicado pelo Bolsonaro? Foi o Daniel Silveira ou foi o Romário? Acho que votou no Romário. Romário, que até algum tempo atrás era do PSB, partido do Alckmin, virou patriota porque foi pro PL. Grandes bosta. Um deputado aqui que é da minha cidade, que é do PL, até dado um momento atrás, era no PDT, que é partido de esquerda, do Ciro Gomes. Então essa coisa aí de é patriota. Marcos Rogério também, tanto que é senador por Rondônia, ele era do PDT. A própria deputada que eu estou falando é a Silvia Cristina, ela era do PDT. Então muitos já foram da base da esquerda, da base do PT, como o antigo ministro do Bolsonaro, o senhor aquele cara lá, Fábio Faria. Fábio Faria já foi da base do PSD, que já foi base do governo Lula, acho que do PMN, antigo PMN. Depois virou bolsonarista convicto. Muitos desses políticos aí que vão nessa onda bolsonarista, porque essa onda bolsonarista, por mais que o Bolsonaro hoje politicamente não pode fazer nada, é uma pessoa que está lá nos Estados Unidos para não ser preso, ainda capitaliza ainda tem um certo capital político para eleger o quê? Deputados, senadores, alguns governadores, pode ainda ajudar a eleger ainda na próxima eleição daqui 1 ano e meio, novos prefeitos e vereadores. Essa onda bolsonarista ainda vai render muitos frutos para alguns. Até porque o bolsonarismo agora é oposição ao governo atual. Se o governo atual do PT é esquerda, logo o bolsonarismo se apoderou da direita, ao ponto que
ao ponto que os petistas precisam do Bolsonaro e precisam do bolsonarismo. Vocês acham, por exemplo, que vai ter no futuro uma lei? Não, vamos equiparar bolsonarismo sei lá, a discurso de ódio, a neonazismo, que vai ser proibido enaltecer o Bolsonaro, que vai ser crime. Cara, isso não vai acontecer. Até porque é aquela coisa, a esquerda precisa da direita, a direita precisa da esquerda. Por quê? A esquerda precisa da direita para demonizar a direita, para manter a esquerda onde está. A direita precisa do risco da esquerda, do comunismo, para estar onde está. O Bolsonaro foi colocado como aquele cara, ele é anti-PT, se não é ele é o PT, porque voto nulo é voto Lula, porque ajuda o Lula, etc. Se hoje tem gente que nem é necessariamente bolsonarista ou de direita criticando Lula, é aquela coisa, já tem aquele discurso, você é fascista, aí é fascismo, é aquela coisa, mas tinha que livrar o Brasil do risco do fascismo. Então qualquer coisa do Lula vai ser minimizada para dizer, mas a gente livrou o Brasil do fascismo. Entendeu? É aquela coisa, então a figura ameaçadora do Bolsonaro como fascista é útil para o PT. Porque aí é aquela coisa, se aparecer qualquer outra liderança política oposicionista ao Lula, já tem que assassinar a reputação. Como eu já observei gente falando horrores contra o Zema. Não, que ele não é diferente do Bolsonaro, que ele é fascista também e tal. Embora o Novo flerte com muita coisa progressista, com muita coisa assim que quem é conservador não apoia, entendeu? Mas para os petistas já é traidor, já é inimigo. Vocês acham mesmo que eles vão deixar outra alternativa política aparecer? Não vão deixar. Não vão deixar por quê? Porque tem que acabar com qualquer coisa e colocar o Bolsonaro é risco. Se eles quisessem prender o Bolsonaro imediatamente, a ordem de prisão, porque quem é aquela coisa, muitos pedem a prisão do Bolsonaro. Muitos pedem a prisão do Bolsonaro, que o Bolsonaro não presta, que o Bolsonaro tem que ser preso, sem anistia, que não sei o que. Beleza. Muita gente da esquerda quer ver o Bolsonaro em raia. Quer ver ele, sei lá, como o pior dos piores destinos. Beleza. Mas você acha que, por exemplo, se o Alexandre de Moraes quisesse, ele ia querer a cabeça do Bolsonaro imediatamente pós saída dele do cargo. Por que ele ainda não fez isso? Se o Alexandre de Moraes quisesse, ele teria feito alguma coisa contra o Bolsonaro de mais efetivo nesses últimos 30 dias. Contra ele, contra, por exemplo, o Carlos Bolsonaro. Entendeu? Se você analisar bem, tá nas mãos de quem? Do Alexandre de Moraes. Inclusive o Alexandre de Moraes ficou aquela coisa de não vou suspender a posse de alguns aí, não suspendeu não. Por quê? Porque é interessante para o governo atual que tem uma direita, tem uma certa representatividade, para eles usar como um exemplo de assassinar a reputação do direito. Ou vocês acham muito bem que eles vão perder essa oportunidade? Não vão. Entendeu? É aquela coisa, às vezes você precisa de um exemplo do inimigo para justificar a tua ação. Ou até mesmo para minimizar as cagadas que você faz. É sempre assim. Então é aquela coisa. O PT precisa do Bolsonaro, da liderança do Bolsonaro ainda. Precisa. Porque se aparecer qualquer coisa que não seja semelhante, não precisa ser necessariamente direita. Só precisa se distanciar do espectro petista. Pode ser alguma coisa tipo liberal da MBL, que estão querendo colocar essas linhas de fora, estão querendo. Não, que é o Danilo Gentili, porque vai ser que nem o Zelensky,
isso aqui, cara, se vocês analisarem bem, se vocês analisarem bem, já é o que? Aquela coisa, morto e imposto. Bolsonaro pode não estar morto, pode ainda tentar se manter como liderança dentro do direito, mas é aquela coisa, foi vácuo de poder. É vácuo de poder. Então, qualquer coisa, ó. Bolsonaro perdeu por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí tem aquela coisa, não. Mas aí foi por culpa disso, não importa. Não importa, tem que ter o quê? Justificativo. Então, ó, vou me vender para essa gente aí como alternativa. Ué, por que não? Por que esses caras não querem se vender como alternativa? Acho que eles não vão se aproveitar. Mas, ó, veja bem, aconteceu por causa do radicalismo, por causa disso aqui. Porque tem gente que cai no discurso. Porque aquela coisa não é nem PT nem Bolsonaro. Aí então quem é nesse meio termo vai colocar as asinhas de fora. Vai ter uma exploração de cima, claro que vai. Por isso que o MBL tá, o pessoal do Novo tá, aí já o pessoal do MBL já começou a atacar o Romeu Zema. Por quê? Porque é aquela coisa. A corrida eleitoral para 2026 começou no dia seguinte do resultado de 2022. Começou no dia seguinte, meu filho. Ou vocês acham que os caras perdem tempo? O pessoal do PT já tá pensando em já se manter no poder. Entendeu? Já estão pensando, poxa, e a ameaça do Bolsonaro tem que existir, continuar existindo para justificar o voto no Lula. Porque o voto no Lula foi um voto anti-Bolsonaro. E hoje, muitas vezes, um voto anti-Lula um possível voto de novo no Bolsonaro. Por isso que tem muita gente falando da Michelle Bolsonaro. Porque a Michelle Bolsonaro voltou agora pro Brasil com o maquiador, né? É muito engraçado que ela precisa estar vinculado ao nome do Bolsonaro. Aí aquela coisa, não, mas se o Bolsonaro for impedido, tem a Michelle, ela é plano B. Ela é plano B, então começa a se trabalhar na imagem dela. Por isso que ela voltou. Porque ela tem que ser oposição, tem que ter oposição. Entendeu? E aí cabe ao eleitor decidir. Vocês querem escolher. Ah, mas é aquela coisa, se o processo eleitoral é viciado, então tem por que vocês ficarem, agradeço a pessoa do outro novo, estão satisfeitos agora, faz o L. Mas que diferença faz? Tudo que eu explanei agora, de lideranças do PT, do Bolsonaro, de MBL, não que adianta. Você já está predestinado a esquerda continuar no poder. Que a esquerda conseguiu, não sei o que, cara. Porque tem suspeitas que tal. Galera, então por que vocês ainda estão magoadinhos com a gente? Se já foi consagrado, já foi sacramentada a derrota do Bolsonaro perante ao Lula. Ou porque a gente não idolatra, não é aquela coisa, é a rivalidade. É a mágoa, o ressentimento. Eu não posso fazer nada. Eu passei, ó, isso aqui vai dar merda. Isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai tirar voto. Só que você tem de 21 pra cá, ó, isso aqui vai dar merda. Aquela coisa, né? Não presta. Eu não presto, eu tô fazendo errado, sou direita burra. Aí quem achava que estava acertando exigia dos outros que pedissem desculpa para ele, que ele apontou primeiro. Aí quando a coisa entornou o caldo, falou ele avisou primeiro, que ele é o cara. É um camarada que nem faço muita questão de falar dele. É um sujeito fracassado. Um sujeito que já está chegando à meia idade sem família, sem filho.
sem porra nenhuma, sem porra nenhuma na vida e quer pagar de sabichão. Não que ele viu primeiro, ele observou antes. Sujeito tão fraco que até o vocabulário dele é pobre, ele é uma pessoa pobre de espírito. É um Zé Mané, é um verdadeiro Zé Mané. O verdadeiro Zé Mané é digno de pena. Eu não tenho raiva, eu tenho ódio desse sujeito. Pessoas que me odeiam. Eu não odeio ninguém, cara. Hoje eu tenho duas pessoas que eu estou concentrado em amar. Resto, meu filho, nada mais me importa. Agora, claro que eu não vou deixar de falar de política. Não dá pra não falar de política nesse país. Afinal, cara, isso aqui afeta a minha vida. Aí aquela coisa, se afeta a minha vida, eu não posso falar porque eu tinha que fazer o L. Aí estou arrependido. Eu não estou arrependido de porra nenhuma. Pode ter certeza, eu não me arrependo de porra nenhuma. Não me arrependo até porque a minha diferença é aquela coisa, né? Ah, que meu canal é fracassado, que eu fracassei, que meu canal é um lixo, que eu não vou pra frente, que ninguém me assiste e tal, beleza. E por que eu tenho um grande peso nas minhas falas? Se eu, então eu sou vilão, uma pessoa que é irrelevante na internet, porque eu sei meu lugar aqui. Eu sei que eu não, aqui é uma bolha, aqui é pequenininho, não tem problema. Aqui eu não tenho aquela coisa, não tem problema, que só poucas pessoas vão me assistir. Não tem problema. A minha vida segue fora da internet. Aqui eu não tem aquela coisa, estou buscando fama, poder, reconhecimento, não buscando porra nenhuma. Até porque eu preciso, eu já tenho. Entendeu? O reconhecimento de quem precisa me reconhecer, eu já conquistei. O respeito que eu preciso de quem eu queria, eu já tenho. O amor de quem eu já quero, eu já tenho. Então, isso aqui não tem diferença. De quem não gosta de mim, eu não quero nada. Eu não espero nada. A vida segue. Aí é muito engraçado, né? Que eu sou responsável, que chega as coisas até mim. Aqui eu fui responsável pela eleição do Lula. É engraçado, eu começo a criticar o governo Lula, aí não, o pessoal do voto nulo está satisfeito. Nem um certo seguidor meu no Twitter, né? Que eu não faço nem questão de bloquear nem nada. Falando, né? A pessoa do voto nulo está satisfeita agora, né? É uma crítica direcionada a mim. O sujeito que nem bota. É tão engraçado que o sujeito não bota nem a cara dele na internet, né? Ou no Twitter. Eu coloco. A minha montagem tosca, né? Do Gene de Karen, né? Do Evangelho, mas é meu rosto. É meu nome. Aí o cara coloca a foto de um cachorro e quer falar, não, tá vendo o pessoal do voto não tá certo. Mas é engraçado que eu avisei que ia dar merda, que do jeito que tava ia dar Lula mesmo. Não, que o Mita tá reeleito no primeiro turno. Perdeu no primeiro turno, não, que ele vai virar no segundo. Ah, não. Mas aí o que deu? Deu Lula. Não, aí muitos influenciadores falando, o ladrão sobe a rampa. E se você chamar de ladrão, já sabe o que acontece com ele. Com você. Aquele Flávio Dino lá, meu filho, ele não hesita também. Ele é igual o Xandão. Ele não fala, ele faz. Ele não só fala, ele faz. Já vi isso aí, já fiz essa leitura aí. Que ele não deixa barato, não. A galera foi falar a merda dele e já colocou no pau. Então, meu velho, a diferença entre o que eu vejo do Lula, da esquerda e a em relação ao Bolsonaro é o seguinte: que antes era um discurso que vitimista, eles colocavam uma coisa vitimista como uma coisa de enaltecer. Senão, eles conseguiam transformar um defeito em virtude. O bolsonarismo ele tem essa característica
de transformar uma fraqueza em uma virtude. Então a omissão, a covardia, o abandono e a negligência do Bolsonaro era uma virtude. Agora o Lula, ele vai lá e bota fodendo, como ele botou pra cima dos militares. Aquilo tinha militar que não queria respeitar ele botou no toco. Ele não teve medo. Ele não teve medo, cara. Ele não tem medo. Ele sabe com quem ele tá lidando. Agora o Bolsonaro não. O Bolsonaro baixava a cabeça pro sistema, tentava mostrar, mas eu não sou machista, tá ok? Eu não sou racista, tá ok? E fazia tudo o que a esquerda queria. Continuava como vilão. E quem ele mais prejudicava? As próprias pessoas de direita. É muito interessante isso e ponderar esse fato. Que você percebe assim que o Bolsonaro sai do poder. E entra o sucessor que tá pouco se fudendo pra mercado. Tá pouco se fudendo. Já falou a merda do Zelensky e ele tá cagando. Ele tá cagando, filho. Ele tá cagando pra jornalista que vai falar mal dele. Ele tá cagando pra mercado. Tá cagando pra militar. Ele já tem o que ele quer, filho. Entendeu? Se falar daquela Janja é diferente da Michelle Bolsonaro, que a Michelle Bolsonaro é interessante, né? Que ela também tem a mesma característica do Bolsonaro. As pessoas são inimigas dela, assim como do Bolsonaro, e ela usa assim, ela tá vendo, não tá canto. Ele não faz nada. O Bolsonaro ele sempre é difamado por jornalista, não fez porra nenhuma. O Lula, se você chama de ladrão, te bota no processo. A Janja também. Vai falar mal da Janja pra ver só uma coisa? É a mesma coisa, cara. Essa é a diferença. Agora, quem que pagou de limpinho? Foi quem criticou o Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro e os bolsonaristas? É muito interessante isso. Muito interessante como a vida é. Como as coisas são. E agora, eu não tenho problema com isso, cara. Eu não tenho problema com isso. Quando eu puder, eu vou falar mal desse governo mesmo, desse governo Lula. Se eu votei em Lula, não votei no Lula. Então eu posso falar mal do Lula à vontade. E outra, mesmo que se eu votasse no Lula, eu posso falar mal do governo Lula. Assim como eu votei no Bolsonaro em 2018, eu falei mal do governo Bolsonaro. Eu não tenho amarras. Ao contrário de muitos aí que são cachorrinhos de política, eu não sou. Posso falar mal à vontade. Enquanto posso. Agora, é muito interessante que um grupo político tem meio de ação e o outro, correu dele e ainda quis se aproveitar disso. Um discurso vitimista. Essa é a diferença entre os dois. Isso é muito visível. Entendeu? Ficou longo? Ficou. Mas eu sei que muita gente. Eu sei que determinadas pessoas, inclusive que não gostam muito de mim, vão assistir com toda calma e paciência, que eu sei. Tá bom? E aos que gostam, que agradeço. Tá? Claro que a prioridade é para vocês, tudo é para vocês, não para os meus inimigos. Se bem que meus inimigos são fiéis, mais fiéis ainda a mim do que vocês. Mas eu tenho consideração por vocês, não pelos meus inimigos, né? Mas, no mais, é só isso. Muito obrigado. Falou e até o próximo vídeo, se Deus quiser.